Tá se sentindo frustrada? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar 3 dicas de como lidar com a frustração. Eu sou a Andresa Forster e esse é o Bem-Estar Zen. Vamos começar definindo o que é frustração, né? Frustração é um sentimento muito comum que a gente tem sempre que alguma coisa sai diferente do jeito que a gente esperava que ela saísse. E aí a gente se frustra diante disso. Tem 2 formas da gente lidar com a frustração. Uma delas, empurrando para debaixo do tapete. Deixa isso para lá, finge que não aconteceu. É uma forma? Sim. Você pode fazer isso? Pode. Você pode fazer isso. Tem livre-arbítrio, pode fazer o que você quiser da sua vida. E a segunda forma, aprender com essa frustração e entender como é que você pode fazer diferente na próxima. Vamos pensar sobre isso? Primeira forma, empurra para debaixo do tapete. Muito bem! Feito, não aconteceu nada, tá tudo certo comigo. Empurrei isso para debaixo do tapete e tá tudo bem. Aí na próxima, você faz o quê? A mesma coisa, porque afinal de contas você sabe fazer isso, né? Empurra de novo para debaixo do tapete. E na próxima, de novo. Na próxima, de novo. Vai chegar uma hora que esse tapete tá uma cadeia de montanhas gigantes, né? E aí você começa a se sentir mal com isso. Você começa a não conseguir enxergar além dessas montanhas, de tanta coisa que você empurrou para debaixo do tapete, sem encarar, sem olhar, sem se perceber. Isso pode levar, inclusive, à depressão. Então, talvez essa não seja uma boa forma para você fazer sempre. De vez em quando você pode fazer, gente, somos todos humanos, sim, pode, tá? Mas sempre isso pode te levar para um caminho muito mais complexo da sua saúde emocional. E aí, qual a outra forma, então? A gente aprender com isso. E aqui vão as dicas de como é que a gente lida com isso. Bom, primeiro ponto, encara o que é essa frustração. Que sentimentos que ela te traz? Esse é o primeiro ponto, gente. A frustração, ela nunca vem sozinha. Ela vem com alguma coisa. Ou você sentiu raiva, ou você se sentiu impotente diante dessa situação que aconteceu. Ou você ficou excessivamente preocupado com isso que aconteceu e não conseguiu relaxar e ficar bem depois de tudo que aconteceu. Então, se você estiver num processo terapêutico, é essa emoção que você vai levar para a terapia. Se você não está num processo terapêutico, ok, mas é essa emoção que você vai pensar a respeito. É a partir daí que você começa a dar seus próximos passos para aprender e fazer diferente numa próxima. Então, encare essa emoção. E a partir dela, tome uma decisão de como agir. Ok? Segundo ponto, resiliência. O que você pode fazer com isso que aconteceu sem voltar no ponto da frustração, mas do problema original? O que você pode fazer a partir daqui, num outro olhar? Você já sabe que você ficou frustrado, né, que você não gostou, que aquilo foi diferente do que você esperava, ok. E agora, sabendo de tudo isso, como é que você pode resolver essa situação? Experimente fazer isso sem você ficar imaginando como é que os outros vão reagir, se sentir tal, porque a gente nunca sabe isso, gente. A gente nunca sabe como é que vai ser na real. Então não adianta pensar dessa forma. Pensa você, de uma forma prática. Como é que você pode resolver essa situação? Né? Se for o caso, experimenta se perguntar como é que uma criança resolveria isso. Por mais maluco que esse pensamento seja, ele vai te fazer sair daquela posição onde você estava. E aí você pode olhar isso com um outro olhar. É um grande exercício, então pensa nisso e faça esse exercício, experimente. E o terceiro ponto, qual o melhor que você pode fazer com isso? Qual é o positivo disso? De estar frustrado, de estar frustrada. Então você pensa, se a situação tivesse acontecido com alguém, com alguma amiga sua, com algum amigo seu, que conselho você daria para essa pessoa? Faça isso com você.
Talvez seja olhar para suas conquistas, para as vitórias, talvez seja para olhar até onde você chegou nessa jornada, porque pouca gente segue esse caminho. E eu tenho certeza, sem saber exatamente quem é você aí do outro lado, que você também foi uma das poucas pessoas que fez essa jornada e esse caminhar. Então valorize isso. É importante lembrar, gente, que não é simples lidar com a frustração. Não é fácil lidar com a frustração. A gente não consegue deixar de ter expectativa diante das coisas. A gente escolhe um caminho e espera que ele dê certo. E torce para isso. Se dedica para isso. Então não é fácil lidar com a frustração. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa aceitar que ela existe e que ela vai existir para o resto da vida. Não dá para lutar contra. Assim como outros sentimentos que a gente quer evitar, tipo a raiva, a irritação. Tá aí, existe, vai acontecer, somos todos humanos. E tá tudo bem em fazer isso. Então use a frustração como se ela fosse um gatilho para um momento de adaptação, de mudança, algo que você precisa pensar um pouquinho mais a respeito para adequar e seguir em frente o seu caminho. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que essas reflexões tenham lhe ajudado. Agradeço por você ter ficado até aqui. Deixe seu like, seu comentário, me diga o que mais você quer ver aqui que eu gravo para você. Beijo grande, até a próxima. Tchau!